Olá pessoal, bem-vindos ao Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e, como eu sempre digo, é uma honra ter você aqui comigo. Hoje eu vou dar continuidade no estudo do volume 3 do PET do sexto ano do ensino fundamental. Na semana passada a gente já estudou os múltiplos e hoje o nosso tema vai ser os divisores de número natural. Antes de definir o que é um divisor de número natural, vamos relembrar o que é um múltiplo de número natural, né? Então, na semana passada, a gente viu o quê? Que quando a gente multiplica dois números naturais, o resultado dessa multiplicação vai ser chamado de múltiplo desses números que foram multiplicados, tá? Por exemplo, se eu pego a conta 4 vezes 5 é igual a 20, a gente diz que esse 20 ele é múltiplo do 4 e do 5. Ele é múltiplo dos dois. Então, o resultado da multiplicação é múltiplo dos números que foram multiplicados. Beleza? O que a gente vai ver agora envolve um conceito matemático muito importante, que é o de operação inversa. O que é uma operação inversa? É uma operação que você pode reverter, você pode transformar uma na outra. Por exemplo, no nosso caso aqui, a multiplicação e a divisão elas são classificadas como operações inversas. Por quê? Eu consigo pegar uma multiplicação e transformar ela numa divisão usando o resultado. Tá? A conta tem que estar pronta. Eu consigo reverter a multiplicação para transformar numa divisão. Da mesma forma, eu posso pegar uma divisão e transformar também em uma multiplicação. Beleza? Com isso, como elas são operações inversas, e só por curiosidade, a adição e a subtração também são operações inversas, a gente constata que esses conceitos de múltiplo e divisor, eles também são inversos. Um é o contrário do outro, de certa maneira. Só que eles estão intimamente relacionados. Eles se relacionam através da mesma conta. A definição de divisor é a seguinte, ó. Se um número B é múltiplo de um número A gente vai dizer que o A é divisor do B. Então repara que a gente tem dois números que estão envolvidos. Enquanto um número é múltiplo do outro, esse outro ele vai ser divisor daquele número. Então a gente tem aí cada número fazendo o seu papel. Um número faz o papel de múltiplo e o outro faz o papel de divisor. Aproveitando aquela conta lá de cima, a gente vai ter o seguinte, ó. 4 vezes 5 é igual a 20. A gente viu isso, né? Lá na conta de cima, a gente usou o resultado. O 20 ele é múltiplo do 4 e do 5. Na questão do divisor, a gente vai olhar para os números multiplicados. Como 4 vezes 5 é igual a 20, isso significa que 4 e 5 são divisores do 20. Então, usando aquela definição do divisor ali, que está logo ali embaixo, em cima do nosso exemplo, o B é múltiplo do A, ou seja, o 20 ele é múltiplo do 4, por exemplo. Então, o 4 ele é divisor do 20. O 20 é múltiplo do 5. Então, o 5 ele é divisor do 20. O 20, então, como é múltiplo de 4 e de 5, automaticamente o 4 e o 5 são divisores de 20. Tá? Daí aquela relação íntima. Tá? Um número é múltiplo de outros dois, então esses dois são divisores desse número. Beleza? E como que a gente determina os divisores de um número? Bom, para a gente poder determinar os divisores de um número, a gente vai dividir esse número por todos os números naturais. Só que não é qualquer número que vai ser divisor. Tem uma condição muito importante. E essa condição é que a divisão seja exata. O que é uma divisão exata? É aquela em que o resto da divisão ele é igual a zero. Se o resto da divisão for zero, então esse número vai ser divisor daquele que a gente está considerando. Tá? Por exemplo, vamos aí determinar
os divisores de 60. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os 60 e dividir por cada número natural. Então, por exemplo, 60 dividido por 1. Pessoal, não tem nem que armar. Quando você divide o número por 1, é como se você fosse uma pessoa egoísta. Você tem 60 balas. Você vai dividir para uma pessoa só, que é você. Você vai ficar com quantas balas no total? 60. Então, qualquer número dividido por 1 vai ser igual a ele mesmo. Agora, 60 dividido por 2. Vamos armar a conta aqui, peraí. Rapidinho para não dar problema. Então, 60 dividido por 2. Então, vou armar aqui. Desculpa a letra, tá, pessoal? Não é fácil escrever por aqui, não. Então, 60 dividido por... Deu uma travada aqui, peraí. 60 dividido por 2. Então, a gente começa dividindo 6 por 2. Que número que vezes 2 vai dar 6? É o 3. 3 vezes 2 é 6, né? E 6 menos 6 vai dar 0. Vou aqui agora, abaixo esse 0. 0 dividido por 2 é 0. 0 vezes 2 é 0. É claro que o resto aqui ele vai dar 0, né? Então repare que essa divisão ela deu exata. O resultado ali foi 30. Isso quer dizer que o 2 ele é divisor do 60, porque a conta deu exata. Ok? Então 60 por 2 é 30. Vamos agora por 60 dividido por 3. A gente vai armar aqui. 60 dividido por 3. Mesmo procedimento. Divide o 6. 6 dividido por 3. Que número que vezes 3 vai dar 6? É o 2. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 6 é 0, certo? Abaixa esse 0 aqui. 0 dividido por 3 é 0. E é claro que o resto aqui vai dar 0. Então deu exata também. Isso quer dizer que o 3 ele é divisor do 60. Então a gente pode manter ele na nossa conta ali. Vamos passar agora para o 4. Então, 60 dividido por 4. 6 dividido por 4. Pessoal, se for pensar na tabuada do 4, né? Você vem aqui 4, aí mais 4 é 8. Já passou, certo? Então, só temos 1 aqui. Então vai ficar 1 vezes 4, né? Que aí vai dar 4. Nossa, peraí. Ficou estranho, né? Tudo bem. 6 menos 4 é 2. Então sobrou 2. Abaixo o 0. 20 dividido por 4. É 4 vezes quanto que dá 20? Pode consultar a tabuada, mas é 5. 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 vai dar 0. Então essa conta também deu exata, tá vendo? Então aqui a gente tem que o 4 também é divisor de 60. Continuando, 60 dividido por 5. Deixa eu fazer a conta um pouco mais para cima, né? Então 60 dividido por 5. Então 6 dividido por 5. Não dá exato, né? Mas você pensa no 5. É 5, 10, 15. Então só vai dar 1 aqui na verdade, né? 1 vezes 5 é 5. Subtraindo vai dar 1. Abaixo agora o 0. 10 por 5. 5 vezes quanto que dá 10? É 2. 2 vezes 5 é 10. Então também deu resto 0, também deu exato. Então 5 também é divisor do 60. A gente passa agora para o
6. Então, 60 dividido por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6 é 6. 6 menos 6 é 0, né? 0 dividido por 6 é 0. Então o resto aqui é 0, também deu exato. Beleza? Agora, o que a gente faz? 60 dividido por 7. Repare que a gente está passando por todos os números naturais, tá? 6 é menor que 7. Então não dá para fazer o 6, vai ter que fazer o 60. 60 dividido por 7, se você consultar uma tabuada aí, se você não souber de cabeça, né? É 7 vezes 8, que é o mais próximo, tá? Porque a tabuada do 7, se você for olhar, se for andando de 7 em 7, né? Você vai ter 7, mais 7 é 14, mais 7 é 21, aí você vem com 28, 35, 42, 49, 56, depois é 63. Então você para aqui, tá? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 7, então, ó, é 56. E 60 menos 56 vai dar 4. Então repare que aqui não deu exato, correto? Então se a conta não deu exato, o 7 ele não é divisor do 60. Então a gente nem precisa nem incluir ele na conta ali. Vamos passar para o 8. 60 dividido por 8. Mesmo caso, eu tenho que abaixar o 60 mesmo. Mas se você recorrer à tabuada do 8, você vai ver que tem 8, mais 8 é 16, mais 8 é 24, mais 8 é 32, aí vem 40, aí vem 48, aí vem 56, depois vem o 64. Então a gente para aqui. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 8 é 56. 60 menos 56 vai dar 4. Como o resto não deu zero, essa divisão não é exata, então o 8 ele não é múltiplo, ele não é divisor do 60. Passamos para o 9. 60 dividido por 9. Tá? Então, de novo, a gente abaixa aqui. Vamos recorrer à tabuada. 9 com 9 é 18, com 9 é 27, com 9 é 36, mais 9 é 45, mais 9 é 54, mais 9 é 63. Passou dos 60. Então é aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 9 é 54. E 60 menos 54 vai dar 6. Então a divisão também não deu exata, correto? Então 9 também não é divisor do 60. E a gente passa para a questão do 10. Tá? É claro que se a gente fizer a divisão aqui, 60 dividido por 10, primeiro passo, os dois números terminam em 0, então você pode cortar ele aqui. Fica 6 dividido por 1, que é 6. 6 vezes 1 é 6. E 6 menos 6 vai dar 0. Então, o 10 ele vai ser divisor. Beleza? Então, o que a gente pode fazer agora? Porque agora é um ponto bem importante aqui. A gente acabou de obter ali, na conta anterior, o múltiplo anterior era o 6, que na divisão do 60 dava 10. Agora a gente dividiu por 10 e deu 6. Tá? Então você vai reparar exatamente nessa conta aqui, nesse parzinho de contas.
Por que aconteceu isso? A gente meio que trocou a posição ali, né? A gente trocou o 6 com 10 nessas duas contas. Isso é porque 6 vezes 10 é igual a 60. O que significa dizer que o 6 e o 10 eles são divisores do 60, porque o 60 é múltiplo dos dois. Tá? A partir de agora, então, como a gente começou a gente já começa a obter números que já foram obtidos antes, que foi o 10. O 10 era um resultado anterior. Agora o 10 apareceu na divisão e vai começar a ter essas trocas. Então a gente não precisa mais fazer conta. Essa que é a boa notícia, não tem mais que fazer conta, porque você não vai encontrar ninguém acima do 10 que ainda não tenha aparecido nessas contas. Mas como assim? Bom, a gente fez que 60 por 5 é 12. Então eu posso inverter o 12 e o 5, de forma que o 12 seja um divisor do 60. A gente fez também 60 por 4 deu 15. Posso trocar o 4 com 15 e com isso o 15 também é divisor do 60. A gente fez 60 por 3 que deu 20. Então posso trocar o 3 com 20 e o 20 é divisor do 60. Tudo isso é porque esses números multiplicados dão 60, tá? O 12 vezes 5 é 60, o 15 vezes 4 é 60, o 20 vezes 3 é 60. Tá? Então a gente pode inverter sem problema nenhum. Fizemos que o 60 por 2 deu 30. Posso trocar o 2 com 30, então 30 também é divisor de 60. E fizemos 60 por 1 que deu 60. Posso trocar 1 com 60 e com isso 60 é divisor dele mesmo. Então, aí estão todos os nossos divisores de 60. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60. Da mesma forma que a gente fez com os múltiplos, a gente pode fazer também com os divisores, que é você abrir esse conjunto aí e colocar todo mundo lá dentro. Então, esses são os divisores de 60. Beleza? Entenderam o procedimento? Você vai fazer a conta até você repetir o primeiro resultado, ou seja, até aparecer algum número que já apareceu na conta. Tá? No nosso caso ali foi o 10. O 10 já tinha aparecido, ele voltou para um número que também já tinha aparecido, que era o 6. A partir dali você volta nas contas que você fez anteriormente e sai invertendo. Beleza? Bom, algumas observações com relação aos divisores. Primeira observação é que não está definida a divisão de um número por zero, ou seja, não existe divisão por zero. De forma, então, que o zero não é divisor de ninguém. Tá? Nunca vai aparecer o zero na lista de divisores. No múltiplo ele aparece sempre. Agora, na de divisores ele não aparece. Todo número dividido por 1 é igual a si próprio. Então, o 1 ele é divisor de todos os números naturais e qualquer número é divisor de si mesmo. Né? Você ganha duas coisas aí. Então, na lista de divisores sempre vai ter o 1 e o próprio número. Então, com isso, qualquer número maior que 1, ele vai ter pelo menos dois divisores. É o 1 e ele próprio. Beleza? E isso vai ser importante. Guarda essa observação, porque na aula da semana que vem, a gente vai usar essa observação para definir duas classificações de números, tá? Eu adianto para vocês, números primos e números compostos. E todo número possui uma quantidade finita de divisores. Lembra que os múltiplos era infinito. Agora o divisor não. O divisor é finito porque o maior divisor que o número tem é ele mesmo. Não tem como dividir um número por um número maior do que ele. Então, com isso você tem uma quantidade finita. Você não tem infinitos igual no múltiplo, não. Beleza? Agora a gente vai falar das atividades, tá? As atividades de vocês aí, deixa eu olhar a página certa aqui, mas começa na página 20 do PET, tá? Então quem tiver com o PET aí acompanha, por favor, mas eu vou colocar na tela para vocês, como eu sempre faço. Então, atividade 1. Laura fez 24 bombons. Ela quer empacotar esses bombons de modo que todos os pacotes tenham a mesma quantidade de bombons.
indique todas as formas possíveis de fazer isso, completando a tabela abaixo, seu item A. Então a tabela já começou a ser preenchida. Então, se ela usar um pacote, esse pacote vai ter todos os 24 bombons. Isso porque 24 dividido por 1 vai dar 24. E aí ela já colocou a próxima possibilidade, que é usar 2 pacotes. Então, se ela usar 2 pacotes, quantos bombons vai ter em cada pacote? Para isso, tem que ter atenção que ali em cima fala que todos os pacotes têm que ter a mesma quantidade. Então a divisão tem que ser exata. Então não adianta você falar que são 2 pacotes, um tem 10 ou tem 14. Não pode ser assim. Tem que ser igual. Então você tem que dividir. Dividir o quê? 24 dividido por 2. E você completa a tabela fazendo os procedimentos. Então, já que você quer que a divisão seja exata, a gente está falando de quê então? A gente acabou de fazer isso com 60. Para a divisão ser exata, você tem que pegar justamente os divisores do número. Então você vai fazer testes aí. Antes de colocar na tabela, você faz o rascunho do lado e você divide 24 por 2. Deu exato? Bota na linha de baixo. 24 por 3. Deu exato? Coloca na tabela. 24 por 4. Deu exato? Coloca na tabela. E por aí vai. O que não sobrar resto entra na tabela. Beleza? Letra B. Podemos afirmar que nessa tabela estão escritos todos os fatores de 24? Por quê? Pessoal, fator... O que é fator, né? É uma palavra que ainda não tinha surgido aí. Mas o fator ele vem da multiplicação. Cada um dos números que você multiplica vai ser chamado de fator. Isso aí é ensinado lá nos anos iniciais, acredito eu, né? Não sei se é no segundo ano, no primeiro. Por lá você aprende o nome dos elementos de uma operação. E no caso da multiplicação você tem os fatores e o resultado ele é o produto, né? Então, cada número que multiplica ali é chamado de fator, tá? Então, a pergunta dele é a seguinte, né? Se naquela tabela você escreveu todos os números que podem ser multiplicados para a gente obter o 24 como resultado. É isso que ele quer saber. Você escreveu todos ali? Então, você colocou todas as possibilidades de multiplicação que o resultado dá 24? É isso que está perguntando, tá? E isso está associado exatamente com a ideia de divisor. Beleza? Verifique se os fatores de 24 são também os seus divisores. Acabei de falar, né? Está relacionado. Registre a estratégia que você usou. Então é a mesma ideia do exemplo que a gente fez. Você vai verificar se eles são divisores, tá? Então, por exemplo, 1 vezes 24 é igual a 24. Tá? Usando a primeira coluna da tabela. O 24, então, ele é múltiplo do 1 e do 24. Ao mesmo tempo, o 1 e 24 são fatores do 24. E, logo, eles são divisores do 24. Então, é um procedimento parecido com esse para você fazer essa questão. Você vai usar os elementos da tabela e vai analisar se eles são divisores ou não. Tá? Bom, atividade 2. A professora de matemática propôs à sua turma de sexto ano um trabalho de pesquisa para ser realizado em grupos. Se a turma tem 36 estudantes e cada grupo deve ter a mesma quantidade de estudantes, quais são as quantidades possíveis de formações de grupos? Expresse a quantidade de grupos e de estudantes por grupo. Então, pessoal, tem uma expressão ali que é a chave da questão, né? De novo. Cada grupo deve ter a mesma quantidade de estudantes. A gente acabou de ver um exercício em atividade 1 que falava que cada pacote tinha que ter a mesma quantidade de bombons. Então, de novo, é um exercício de divisores. A divisão tem que ser exata. Eu tenho que pegar os 36 estudantes
e dividir em grupos de forma que cada grupo tenha a mesma quantidade, ou seja, a divisão tem que ser exata. Então, a nossa estratégia aqui pode ser a mesma da atividade 1. Eu posso montar uma tabela, tá? E nessa tabela eu vou colocar o número de grupos, vou fazer a divisão. Se ela der exata, eu boto na tabela. Então, eu vou dividir em um grupo só, por exemplo. Divide 36 por 1. É claro que vai dar exata. Aí você bota, seria um grupo de 36 alunos. Já adiantando para vocês a primeira coluna ali. Tenta dividir por 2. Dá para fazer 2 grupos de maneira exata? Se der, coloca na tabela. Tenta por 3. Deu exato? Bota na tabela. Tenta por 4, deu exato? Bota na tabela. Tenta por 5, deu exato? Bota na tabela. Se não der exato, você não coloca. Tá? Mas a ideia é fazer isso daí. E só para entregar já tá certa a tabela ali. São 9 colunas mesmo de números, tá? São 9 divisores. Então confiram aí, vejam se deu 9 mesmo. Se deu, tá tudo certinho. Tá? Bem, atividade 3. Observe os números apresentados nos cartões abaixo. Faça todas as multiplicações possíveis com os números apresentados, mas com 2 dos 3 números. Depois, escreva seus resultados e em seguida responda as questões. Então a gente tem 3 cartões aí. Um cartão com 7, um cartão com 8 e um cartão com 9. Primeira coisa, ele está pedindo para a gente poder multiplicar os números, mas usando só 2. Então o que a gente pode fazer ali? A gente pode fazer o 7 e o 8. Então multiplicar 7 por 8. Outra multiplicação é fazer o 7 com o 9. 7 vezes 9. E a outra seria o 8 e o 9. Então você vai fazer essas 3 multiplicações, botar o resultado e depois a gente vai responder as perguntas. Então, na letra A, quantos resultados diferentes são encontrados? Acabei de falar, são 3, né? A gente mostrou aqui, são 3. Então, a letra A já está resolvida. Quer dizer, mais ou menos, você tem que botar as contas ali. Os resultados encontrados são múltiplos de quais números? Revisita aquela definição de múltiplo e tá fácil. Você montou a conta, cara. É só você olhar. Lembra que o número é múltiplo de quem foi multiplicado para poder gerar ele. Então, você vai olhar cada um dos 3 resultados e vai dizer de quem que cada um desses 3 resultados são múltiplos. Ao dividir os resultados encontrados por 7, 8 e 9, essas divisões são ou não são exatas? Quais são os resultados e os restos dessas operações? Então você vai pegar o primeiro resultado que você fez, vai dividir por 7, você vai dividir por 8 e você vai dividir por 9. Se o resto der 0, é porque a divisão é exata. Se o resto não der 0, é porque a divisão não é exata. Faz isso para cada um dos 3 números. Então, para cada um dos 3 que você encontrou, você divide por 7, por 8 e por 9. Então, essa letra C, ela vai ter 9 contas, tá? Assim, até 9 contas. Você pode ser esperto aí, observar um padrão e você economiza conta, beleza? Mas você vai ter que colocar até 9 contas, que são 3 para cada resultado. Letra D. Ao dividir os resultados encontrados por 2, essas divisões são ou não exatas? Quais os resultados e os restos das operações? Então, mesma coisa. Vai pegar os 3 resultados e você vai dividir cada um deles por 2. Se o resto for 0, é exata. Se não for, não é exata. Beleza? Atividade 4. Leia a afirmativa abaixo. Depois, escreva um parágrafo comentando-a. Então, a afirmativa é: podemos encontrar os divisores de número natural determinando os seus fatores. Pessoal, então para você poder comentar essa afirmativa, tá? Eu vou propor para vocês uma reflexão de 3 pontos. O que é um fator? O que é um múltiplo? E o que é um divisor? Pensa nessas 3 perguntas, levando em conta o que a gente fez nessa aula, para você poder chegar em uma conclusão a partir dessa afirmação aí de cima. Beleza?
Atividade 5. Encontre os divisores naturais dos números abaixo, 18, 100 e 25. Pessoal, dica cirúrgica, vamos dizer assim. É só você fazer igual a gente fez no exemplo dessa aula, que a gente encontrou os divisores de 60. Faça o mesmo procedimento. Com isso você vai encontrar todos os divisores desses números. Beleza? Sem mistério. Atividade 6. Olhando para a multiplicação 15 vezes um número escondido é igual a 105. Qual é o número que está escondido pelo quadradinho? Então eu quero saber quem que eu tenho que colocar no lugar do quadradinho para essa conta estar certa. Tá? É 15 vezes quanto que dá 105? Você tem duas opções para poder fazer essa questão. A primeira é justamente você considerar a operação inversa. Já que eu quero descobrir um número que foi multiplicado para dar 105, eu vou pegar o 105 e vou dividir pelo número que eu conheço, que é o 15. Então seria a divisão de 105 por 15, ok? Só que tem gente que tem dificuldade em dividir com dois números, eu entendo perfeitamente isso. Então com isso a gente pode pensar em outra alternativa, que seria resolver por tentativa, tá? Que é substituir aquele quadradinho por vários números naturais até que você encontre 105. Então, assim, você pode ir às cegas aí, 15 vezes 1, ver quanto que dá, não deu 105, 15 vezes 2. Você vai substituindo ali, resolvendo a conta, até você encontrar o 105. Mas você tem opções interessantes para você poder meio que limitar a sua resposta. Porque, por exemplo, se eu fizer 15 vezes 10, eu vou encontrar 150. Como 150 é maior que 105, então eu passei do número. Então não é 10, tem que ser menos que 10. E aí você tenta pegar metade, faz 15 vezes 5. Dependendo do resultado, você sabe se você tem que aumentar ou diminuir o número. Você vai fechando, tá? Ou, se você quiser, vai fazendo uma ordem mesmo. Vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5 até você chegar. Pode ser que demore a chegar. Então, essa estratégia de você cercar o número fica mais fácil de você determinar. Ok? Pessoal, a aula de hoje vai terminando aqui. Espero ter sido claro nas explicações, ter ajudado vocês aqui, né? E aguardo vocês na semana que vem com o próximo assunto, que é muito importante, que eu já comentei, né? Que é números primos e números compostos. E também vai entrar a questão de critérios de divisibilidade. Então aguardo você na próxima. Valeu!